Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Na verdade, o Evangelho é de Jesus, né? O Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 5. Nós estaremos lendo o versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Como eu sei que você é um exímio estudante da Bíblia, você já achou Marcos. Amém? Ah, que beleza, né? Graças a Deus. Muito bom. Versículo 21, você achou? Amém? Que bom, graças a Deus. Então vamos ler. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhes impõe as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo de si mesmo sair a poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do príncipe da sinagoga, do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós verdadeiramente te entregamos e apresentamos a Ti o nosso sacrifício de louvor dessa noite, a nossa oferta, a nossa adoração, que assim colocamos diante de Ti. E nós agora, Pai, te pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração, meu Deus, com uma intensidade tão forte, meu Deus, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos. E eu não te peço só por esses que estão aqui, Deus. Eu te peço por aqueles também que agora, nesse exato momento, estão ouvindo através do CD, estão ouvindo pela internet, estão ouvindo pela rádio, que o Senhor também possa usar da sua graça, da sua misericórdia, e com essa mesma intensidade que a tua presença nos faz sentir, meu Deus, aqui no santuário, que o Senhor também possa falar com todos que agora, meu Deus, ouvem esta voz. Ó Pai, nós sabemos que o homem, Deus, não tem nada a passar para outro homem. O homem é um mero instrumento. Que o Senhor possa ter a liberdade e ficar completamente à vontade em me usar nessa noite para transmitir a tua
palavra que é poder. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado mesmo. Fique conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? É muito interessante, queridos, quando a gente analisa esse texto, né, e essa história que é bastante conhecida. Eu particularmente já preguei algumas vezes sobre esse acontecido. Mas cada vez que a gente lê, cada vez que Deus nos direciona para o texto bíblico, por mais que ele já possa ter sido utilizado, né, a gente acaba aprendendo mais um pouco. E eu acredito que diante desses milagres, diante desse retorno de Jesus lá da terra dos Gadarenos, diante da chegada dele e diante desses acontecimentos que foram assim surpreendentes e até mesmo inusitados. Porque assim, no momento em que ele é solicitado, e a Bíblia chama Jairo de um dos principais da sinagoga, ele era alguém que tinha uma posição, ele era alguém que tinha realmente um contexto ali na sociedade, uma posição social de uma alta estima, de grande consideração. Quando a Bíblia diz principal da sinagoga, ela está se referindo que ele possivelmente poderia presidir a uma junta de anciãos. Esses que eram responsáveis pela administração, tendo Jairo como seu governante, tendo Jairo como seu líder. Então, quando a gente observa o texto falando que Jairo era um dos principais da sinagoga, caía sobre ele essa grande responsabilidade de administrador daquele trabalho, daquele ambiente, daquele projeto que eles tinham lá, da sinagoga em si. Então assim, a história, ela vai trazer todo esse contexto dizendo que em determinado momento, e um momento muito especial da filha desse Jairo, desse homem tão importante, ela estava completando 12 anos. E o texto vai falar sobre isso. E eu fiquei intrigado, falei, mas por que o texto está sinalizando uma menina que ia completar 12 anos? Por que 12 anos? Poderia estar completando qualquer outra idade, ou não poderia nem fazer referência à questão da idade, porque assim, o que estava em jogo ali, o que era mais importante, mais notório, era que o principal da sinagoga estava indo agora de encontro a Jesus com uma grande emergência. E era emergência mesmo. Era uma situação de vida ou morte, e que ele também, depois de ouvir falar desse pregador de Nazaré, que até então era estranho, ele resolveu ir até ele. Quando a Bíblia fala que ela estava completando 12 anos, é que entre os judeus, quando uma menina completava 12 anos mais um dia, é como se ela fosse considerada já uma mulher. Então a gente vê ali a combinação de uma grande vitória, de uma conquista, porque a filha do Jairo estava completando, assim, teoricamente, para aquela época, uma maioridade, né? Ela estava já alcançando aí a qualidade de mulher, de alguém já com uma maturidade, pelo menos para aquela época. E em contraste esse aniversário, essa menina adoeceu de uma enfermidade mortal. E assim, é muito interessante o contexto da história, queridos, porque quando Jairo se aproxima, a gente vê toda uma atitude que é até mesmo surpreendente, né? Surpreendente para Jesus, surpreendente para os seus discípulos, porque ele era alguém que talvez, pela sua posição, ele fosse retido de fazer o que ele fez. Como que eu, um dos principais da sinagoga, estaria indo diante de um Messias que até então não era muito seguro, né? Até então, antes de Jesus, já haviam passado outros por ali, também fizeram discípulos, a história vai contar isso, que arrebanharam aí muita gente, dizendo também que era alguém importante, acabou se desfazendo aquilo. E agora esse homem, ele se vê diante de um grande desafio, dele abandonar completamente a sua posição social, os seus atributos, e não só diante de Jesus, mas se prostrar diante dele. Você pode comigo
imaginar a cena. Alguém que estava ali como um grande líder da igreja daquela época, da sinagoga, indo agora em direção a um homem que veio de Nazaré, que não tinha até o momento nenhum tipo de qualquer assim, parâmetro, qualquer intimidade, amizade com esses homens, e agora ele tendo que deixar, Jairo tendo que deixar sua posição, indo em direção a ele, pedir uma clemência, pedir um socorro, porque a sua filha estava terrivelmente enferma. Primeiro ponto, queridos, a gente vai falar alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu consigo compreender aqui no texto é que Jairo, ele teve uma atitude. Quando o versículo vai dizer, no versículo 22 do capítulo 5, você pode acompanhar comigo. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo prostrou-se. A gente vê que o ato de Jairo prostrar-se diante do Senhor, a gente já falou o que é prostrar aqui, de você se lançar. A ideia é de você se jogar no chão com o rosto em terra. A ideia de prostrar é isso, de você literalmente se jogar, de você se humilhar, de você deitar com o seu rosto na terra da qual aquele que está passando, aquele que está passando ali diante de você, você se jogar em total humilhação. Jairo, sendo alguém de uma posição tão importante na época, de um contexto social tão assim considerável, ele não teve nenhum tipo de receio diante da sua emergência, diante da sua necessidade, de se prostrar diante do Senhor. O que a gente pode tirar aqui como uma primeira lição, um primeiro ponto para que a gente possa aprender? Que todas as vezes, queridos, que nós cheguemos diante de Jesus, diante de Deus, nós precisamos ter uma atitude. E a atitude que Ele requer de nós é sempre essa, uma atitude de sujeição. De que eu venha diante dEle, não com uma posição de nariz em pé, mas que eu reconheça o seu senhorio. Foi justamente isso o que Jairo fez. A Bíblia diz no versículo 22 que ele se prostrou, e ele não só se prostrou, ele diante dos seus pés, ele se colocou. Diante dos pés, e dá a ideia de você estar diante de alguém que é muito mais poderoso do que você. Diante de alguém que na visão ali daquele homem, no seu desespero, no seu momento ali de dor, ele falou assim: olha, eu não tenho mais nada a perder. Eu já ouvi falar tanto desse Cristo, eu já ouvi falar tanto de Jesus, que eu agora eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa, para que eu possa ter aquilo que eu tanto desejo, que é o restabelecimento da minha filha. A gente observa, irmãos, de que assim, esse homem ele foi capaz de abrir mão de qualquer coisa. Ele abriu mão da sua posição, ele abriu mão do seu orgulho, ele abriu mão até mesmo de uma questão de humilhação. Ele teve essa disposição de se render e se prostrar diante do Senhor. Eu vejo isso como uma grande atitude de adoração. Ele verdadeiramente adorou, ele se prostrou, ele viu, prostrou aos pés do Senhor, e a Bíblia diz que ele rogava. Aí tem uma palavrinha que qualifica o rogar dele: muito. Ele rogou muito, ele pediu muito pela sua filha. Será que a gente consegue compreender que nós também, como servos de Cristo, servos de Deus, nós precisamos também ter a mesma disposição? Nós precisamos, muitas das vezes, descer da posição que nós estamos. Porque assim, às vezes a posição que nós estamos, ou a posição que a gente acha que está, impede muitas das vezes nós recebemos alguma coisa de Jesus, porque a gente não está numa posição adequada a Ele. Às vezes, e as pessoas têm pregado isso, de você exigir de Deus, de você colocar Deus contra a parede. Isso é heresia, querido. Isso não vem das Escrituras Sagradas. Quando a gente olha aqui um homem desse, de posição, de principais, um chefe dos anciãos, o administrador da sinagoga, chegando diante do Senhor e suplicando, rogando com o rosto, com a boca no pó, diante dos pés do Senhor, suplicando pela restauração da sua filha. Se a gente pode tirar
lições, eu acredito que até mesmo o preconceito que ele deveria ter, e era isso, essa qualificação dos escribas, fariseus, de todo esse grupo ali de liderança que havia na época, eles tinham um verdadeiro preconceito de quem morava na cidade de Nazaré. Tanto que alguns vão afirmar, se pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que alguma coisa boa existe lá? Até isso a gente pode observar que ele ele abandonou todos os preconceitos que ele tinha. E quando eu tenho um preconceito é porque há dúvida no meu coração acerca daquilo que eu ainda não entendi. Por isso que a palavra diz pré-conceito. Eu não tenho ainda um conceito estabelecido, eu não entendi. Por exemplo, no tempo do vírus da AIDS, assim que começou, as pessoas discriminavam as pessoas, as pessoas contaminadas, elas sofriam muito mais pelo preconceito, pelo afastamento, do que em si pela doença. Por quê? Por se desconhecer os efeitos da doença, por se desconhecer as causas de transmissão, as pessoas tinham o quê? Um preconceito. Elas não sabiam. Hoje a gente já sabe que não há como transmitir pelo abraço, pela beira de mão, pelo carinho, por tantas outras coisas, que lá atrás era algo que ainda tinha o preconceito. Quando Jairo, querido, ele toma essa decisão de buscar a Jesus, ele abandona esse preconceito que ele tinha de Jesus. Ele abandona essa dúvida, ele abandona tudo aquilo que ele podia trazer como um doutor, como alguém importante. Ele deixa de lado até mesmo os argumentos, as calúnias, as colocações que eram feitas acerca de Jesus. Ele joga isso tudo fora. E eu posso entender um segundo princípio aqui, né? O primeiro é a atitude que nós devemos ter. Atitude de adorador, atitude de servo diante do seu Senhor, não invertendo a ordem. E o segundo ponto que eu posso entender, queridos, que além de uma atitude, ele teve essa disposição de se humilhar, de se colocar diante de Deus. Eu acredito que cada um de nós aqui, nós temos, assim, um desejo, e assim, faz parte até mesmo da nossa composição como seres humanos. Nós temos a vontade de conseguir alguma coisa. Nós temos, às vezes, desejamos ter pessoas aqui da nossa família. Nós desejamos adquirir alguma coisa. Nós temos uma série de coisas guardadas aqui no nosso coração, que há uma possibilidade muito grande em Cristo de nós recebermos, se nós também tivermos essa atitude de aprender o que é se humilhar, como ele fez, descendo até mesmo dessa alta posição que ele se encontrava. Mas eu não queria me prender nisso. Eu queria que nós, assim, visualizássemos o que aconteceu no decorrer da história. Eu acredito que o milagre, né? Quem chegou primeiro, tem essa questão muito peculiar na vida do ser humano. O ser humano gosta de uma fila. Isso aqui eu já falei algumas vezes. Nós gostamos de fila, né? Já falei isso aqui também outras vezes também, que muitas vezes as pessoas param no calçadão, ficam lá e juntam outra atrás. Quando vê, está se formando uma fila, as pessoas vão parando na fila, vão parando e não perguntam por que estão na fila, mas já que tem uma fila, ele entra na fila. A mesma coisa, para alguém olhando para cima, daqui a pouco tem um monte de gente olhando para cima e vendo alguma coisa, quando na verdade o cara que estava ali estava brincando e as pessoas acabam imitando. Mas essa questão de fila aqui é muito interessante, que se a gente também fosse alinhar uma fila aqui para a espera do milagre, a gente sabe que Jairo estava o quê? Jairo estava na frente. Jairo foi lá correndo, ó Jesus, a minha filha está morrendo, a minha filha, eu preciso que o Senhor vá na minha casa agora, eu não posso esperar, minha filha está morrendo. E Jesus olha para ele, vê a fé no coração dele e fala assim, eu vou à tua casa, vamos lá na tua casa agora. Só que nesse intervalo, a história vai narrar de uma mulher, que Marcos aqui não vai citar o nome dela, fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e vai interpolar o caminho de Jairo. E o caminho de Jesus vai fazer com que Jesus atrase um pouco os seus passos. E eu posso acreditar tranquilamente que isso também fez parte para que Jairo fosse provado.
Porque é justamente nesse tempo, queridos, em que Jesus para ali, que a Bíblia fala dessa mulher que tinha ali na sua cabeça, na sua mente. Primeiro fala dela, dá testemunho dela de que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos e não conseguia ter resultado nenhum, muito pelo contrário, ela ia cada vez mais a pior. E aí diz que nesse trajeto de Jesus com os discípulos e Jairo andando, essa mulher vem por meio da multidão, e a gente sabe que quem tivesse qualquer tipo de fluxo no seu corpo era considerado o quê? Imundo. Não podia estar no meio de uma multidão, ela tinha que andar longe, ela não podia se misturar. Essa também era discriminada, porque era tida como mulher amaldiçoada. Qualquer mulher que tivesse algum tipo de hemorragia, algum tipo de fluxo corporal, ela não poderia se aproximar de outro grupo de pessoas. E aquela mulher, ela vem e ela se interpola dentro da multidão, e ela vai, e ela tinha no seu coração uma seguinte frase: se eu somente tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Queridos, resumindo, ela vai tocar no manto de Jesus e verdadeiramente ela vai ser curada. E ela foi curada. E Jesus vai dar o testemunho. Os discípulos até em pouco tempo não conseguiram visualizar, entender, porque assim, quando ele vira, fala, alguém me tocou, e os discípulos, olha Senhor, todo mundo está te apertando. Mas era um apertar, eu acredito, de curiosos. Era uma multidão anônima e era uma multidão de curiosos. Ninguém estava ali, ou a grande parte estava ali, somente para ver ou para saber. Aquele novo que chegou na cidade, nessa cidade pequena, que chega alguma coisa nova, ou chega algum visitante com um carro novo, as pessoas saem para ver. Era aquela multidão curiosa, que tocava, mas não tinha qualquer tipo de convicção em seu coração. Mas quando aquela mulher se interpola dentro da multidão e toca, Jesus fala assim, olha, alguém me tocou. Mas Senhor, todo mundo te aperta. Não, alguém me tocou. E esse tocar, eles demoraram a entender. Foi um tocar de fé. Foi um tocar com uma credibilidade tão forte em Jesus, que ela não perguntou se Jesus queria curá-la. Ela não fez qualquer tipo de pergunta. Ela colocou no seu coração, se eu somente tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. E ao ela tocar no manto do Senhor saiu poder. E aquela mulher ficou curada. E aí, queridos, a história ela vai se desenrolar, porque quando a gente acompanha aqui o versículo 33, eu queria que você lesse comigo aqui, acompanhasse comigo o versículo 34. Olha só como é que é interessante. Ele lhe disse, filha, falando para essa mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Aí o versículo 35, isso aqui é muito interessante. Estando ele ainda falando, Jesus estava falando de quê? Jesus estava falando para aquela mulher de fé. Jesus estava falando assim, olha minha filha, a tua fé te salvou. Pode ir em paz, ser curada, você já não tem mais nada, você está livre. Esse mal que te afligia há 12 anos acabou. O teu milagre chegou. Aí a Bíblia vai trazer aqui, irmãos, um segmento, né? A narração de Marcos é muito interessante, que fala assim, estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram, olha só o contraste, Jesus falou de fé, e chegou um grupo agora dizendo, olha, a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Eu fiquei lendo essa parte aqui e falei, meu Deus, Jairo agora estava diante de duas palavras. Você está entendendo aqui? Levanta a mão, você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente fica olhando para os irmãos está assim, fez umas caretas, tem que ir devagar, está entendendo, está entendendo? Então agora imagine Jairo indo em direção à casa dele, a filha dele morrendo, e aí nesse intervalo é curada uma mulher de hemorragia, né? E assim, Jesus fala para ela, olha minha filha, a tua fé te salvou. Estando ele ainda dizendo essas palavras, chega um grupo de pessoas da casa dele, da casa de Jairo, e fala assim, por que você está incomodando o mestre? A tua filha já morreu. Querido, Jairo agora se encontrava igual eu estou aqui, diante da palavra de derrota e diante de uma palavra de fé. Ele agora se encontra nessa esquina, onde ele tem que escolher, o que eu escolho agora? Ou eu acredito que Deus pode
ajudar e ressuscitar a minha filha, ou eu dou como perdido. E o que mais me chama a atenção é que assim, se ele era, e a Bíblia diz que era, um dos principais da sinagoga, por que ele não mandou alguém? Por que está falando que chegaram um grupo, chegou uma quantidade de pessoas, né? Chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, chegaram um grupo da casa dele. Mas por que esse grupo não foi até Jesus, amando dele? Eu posso ver, queridos, que assim, a palavra desse grupo aqui, era uma palavra que não vinha de Deus. Sabe daquelas pessoas que às vezes estão à nossa volta, e que tentam roubar tudo aquilo que Deus tem nos dado? Pessoas que às vezes nós mesmos estamos, assim, desapercebidos, estamos no meio delas. Pessoas que são escarnecedores, são incrédulas, sabe, que estão nos levando por um caminho totalmente contrário à da fé. Eu posso entender que esse grupo que chegou aqui, foi um grupo que estava não com uma boa intenção. Porque assim, caraca, ele tinha acabado de receber a palavra do Senhor Jesus, que disse que ia lá, e se ele ia lá, ele ia resolver o problema. Diante do milagre da mulher, estando Jesus ainda falando, chegou um grupo e falou assim, acabou já, não tem mais jeito não, morreu, acabou. E aí olha só o que a Bíblia vai dizer: porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus dá uma ajuda para Jairo. Porque assim, nós sabemos que a morte, né, pelo menos na visão humana, ela é o quê? Ela é um ponto final. Se alguém está doente, está fazendo tratamento, e chega lá o tratamento, aí acabou, não deu mais e morreu. Ponto final. Mas Jesus vai dar uma perspectiva diferente para esse homem. Diante, ele ouve também, Jesus ouviu o que aquele grupo falou. E eu vou provar para você que esse grupo não era um grupo que, assim, era amigável dele. Ele ouviu, e ele fala assim, Jairo, não temas, crê somente. Já parou para pensar, queridos? E é o terceiro ponto aqui que eu coloco para a gente. Que há situações na nossa vida, circunstâncias na nossa vida, que nós não temos que fazer mais nada a não ser crer somente. Jesus aqui também dá a ideia de que o medo que nos descontrola, que nos desequilibra, ele é o oposto, ele está de uma forma antagônica à da fé. Porque ele diz assim, olha, não temas, caminho esquerdo, esse lado, não temas essas palavras desse grupo que chegou, não a escute, não dê atenção, crê somente, crê naquilo que eu disse que ia fazer, crê na minha palavra. Queridos, nós, todos os dias da nossa vida, nós somos afligidos com palavras que têm um efeito completamente ao contrário em relação à nossa fé. Todos os dias. E aí há uma escolha que nós temos que fazer na nossa alma. Em que eu vou acreditar? É na palavra contrária ou é na palavra de Deus? É na palavra da dúvida? É na palavra de Deus. Às vezes eu falo assim, querido irmão, irmã, jovem, olha só, está aberto um concurso aqui. Eu não sei se eu vou passar, não sei se eu vou conseguir. A voz do mundo. Mas a voz de Deus, ela nos dá essa garantia de que se eu estudar e me esmerar, eu consigo. E aí nós somos, assim, desafiados todos os dias a escolher em que nós iremos acreditar. Em que você tem acreditado? Em que você tem acreditado? Você já parou para pensar nisso? E a palavra era uma palavra de derrota e ponto final. Olha, não incomoda mais o mestre. A tua filha já morreu. Já acabou. O inimigo chega diante de nós e fala a mesma coisa. Isso aí para tua vida, filhão, acabou. Mas será que o diabo tem tal autoridade para determinar na minha e na sua vida o que acabou, o que deixou de acontecer, ou o que vai acontecer? Quando nós damos ouvidos à voz do inimigo, à voz do diabo, nós estamos descredenciando a voz do nosso Deus.
quando nos declara, e já nos declarou, que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Ele já nos dá. Quem é ele? Quem é o diabo para poder falar que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir? Queridos, eu posso ver aqui na minha interpretação, que eu acredito que é muito rasa aqui em relação ao texto, que esse pessoal aqui vem mandado. Tem esse jargão? Vem mandado. E esse mandado não veio de Deus. Mas era o momento ali, culminante ali, em que Jairo deveria escolher, porque Jesus deu uma palavra para ele. Então ele estava diante de 3 palavras. A palavra que ele ouviu Jesus dizer: minha filha, olha, vai em paz, a tua fé te curou, ser restaurada desse mal, Deus te abençoe, vai em paz, você está curada. E aí chegou do grupo e falou: olha, não tem mais jeito para você, Jairo, para você encerrou, a tua filha já morreu. E aí Jesus fala assim: olha, Jairo, olha só, presta atenção, não temas essas palavras, não acredite nisso, creia em mim, crê somente na minha palavra. Sabe o que é crer somente? Creia somente é não ter nada competindo com aquilo que nós cremos. Às vezes a incredulidade bate do lado e fica naquele... Já viu a corrida de cavalo? Vamos imaginar que o cavalo número 5 é a incredulidade e o cavalo número 10 é a fé. E aí corre um de cada lado da gente. A gente está correndo ali no meio. E aí a gente tem que escolher qual cavalo a gente vai montar, qual que a gente vai subir, qual que a gente vai cavalgar. Se é o cavalo da fé ou o cavalo da incredulidade. Às vezes elas correm do lado um do outro. E a escolha é minha e a sua. Crê somente. E eu acredito, queridos, que ele creu. E eu posso afirmar para você que nesse momento a filha dele já estava de uma forma viva. Porque assim, resumindo a história, Jesus vai em direção, e é muito interessante o contexto da história aqui. Eu queria que você lesse comigo. Acompanha, por favor, no versículo 37. Olha só o que Jesus vai fazer. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Sabe o que Jesus fez? Só, eu não quero essa multidão, eu não quero esse grupo, eu não quero vocês comigo, porque eu só quero que andem comigo aqueles que acreditam em mim. Jesus mandou ralar. Pode sair, rala, não quero mais ninguém aqui, pode sair fora. Ele mandou embora. Queridos, e assim, é muito interessante, eu estou em qual ponto? Um terceiro? É o 4º ponto. Me ajuda aí a contar, que às vezes eu me perco. O 4º ponto. A nossa fé também vai ser determinada com quem nós temos andado. Já parou para pensar nisso? Jesus falou assim: eu não quero esse povo comigo não. Esse povo vai impedir que eu chegue lá e faça um milagre. Esse povo é incrédulo. Pode sair. Com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Na escola, quem são os seus amigos? O grupo ali de conversa ali, quem são? Qual é o nível de conversa? Ele aproxima você de Deus? Ele traz raízes da tua fé? Ou ele te afasta de Deus? Ou tem entrado pensamentos completamente contrários na sua cabeça? Com quem nós temos andado? Isso vai ter uma grande diferença na nossa fé, porque ela vai tender a aumentar ou a diminuir. Você está compreendendo isso? Você está entendendo? É muito importante. Jesus manda sair. Não quero vocês comigo não. Eu só quero aqui que venham comigo Pedro, Tiago e João. Olha o versículo 38. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço. Só essa palavra aqui já traz algum problema, queridos. Essa palavra alvoroço traz o sentido de agitação, gritaria, confusão e algazarra. Existia um grupo ali dentro da casa de Jairo, e eu tenho assim a tendência a pensar que Jairo poderia ter inimigos dentro da sua própria família. Porque assim, quando a Bíblia fala que quando Jesus chegou tinha um alvoroço, até então
a gente pode compreender alvoroço de gente lá que estava chorando, de gente lá que estava sofrendo com a morte da criança, da menina e tudo mais. A menina estava completando 12 anos, era uma fase transitória, ela estava numa posição agora de mulher, era festa para o judeu, para aquela família. Mas esse alvoroço, ele traz um sentido diferente, porque o texto vai dizer que aquela multidão que estava ali, ela debochou de Jesus. Olha só. Quando Jesus chega, acompanha comigo, por favor. Ao entrar, lhes disse: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Será, queridos, que Jesus, ao dizer isso, ele estava afirmando que aquela menina já tinha ressuscitado? Você consegue alcançar esse raciocínio comigo? Sabe por que eu acredito que isso já tenha acontecido? Porque quando ele falou lá para Jairo, não temos, crê somente. E ele creu, aquela menina já estava viva. E agora ele vai chegar dentro daquela casa ali, e ele vai falar assim: olha, peraí, não precisa mais chorar não. Essa menina não está morta, ela está dormindo. Ela ainda não recobrou a consciência. Mas aí, aquele público que estava ali, no alvoroço, na agitação, na gritaria, até mesmo alguns chorando, e a gente não sabe qual era o teor dessas lágrimas. A Bíblia vai dizer que eles riram-se, versículo 40, mas riram-se dele. Aí o que ele fez? Tendo ele, porém, feito sair a todos, Jesus expulsa todo mundo de novo. Esse pessoal aqui que está aqui dentro, Jairo, ele não vai trazer nenhum benefício, vai ser um impedimento para mim curar a tua filha, fazer com que ela acorde, porque ela está dormindo. Sai todo mundo. Queridos, eu posso ver aqui o quinto princípio. É o quinto, amém? Quinto, que como é importante nós selecionarmos as pessoas que têm entrado na nossa casa. Cuidado com isso. Quem tem realmente entrado na nossa casa, quem tem realmente intervido ali na nossa família, quem são as pessoas que nós temos permitido até mesmo adentrar na nossa intimidade familiar. Porque Jesus mandou esse povo sair. E esse povo aparentemente, querido, estava ali com uma boa razão, estava chorando, estavam alvoroçados, estavam agitados. Mas quando ele falou uma palavra de fé, eles debocharam. Eu preciso na minha vida, Pastor Martins, eu preciso ter pessoas do meu lado que tenham fé em Cristo, que venham somar para a minha vida, não me subtrair, não diminuir a minha fé. Eu e você, nós temos que selecionar sim as pessoas que estão à nossa volta, porque é até mesmo um princípio bíblico que a Bíblia diz lá no Salmo 1, que diz que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam, daqueles que usam até mesmo de uma linguagem profana em relação às coisas de Deus. Sai todo mundo, Jesus manda todo mundo sair de novo, sai, não quero mais ninguém aqui. E a Bíblia vai dizer, queridos, que ele pega consigo, ele leva consigo o pai, Jairo, e a mãe, e os que vinham com ele, entrou onde ele estava, tomando pela mão essa menina, ele disse: Talita cumi, e quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Levanta-te. E a Bíblia diz que imediatamente a menina que tinha 12 anos, olha como é que frisa a idade, era um momento especial da vida dela, tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Para concluir a minha palavra, onde Jesus, guarde isso na sua vida, onde Jesus é invocado, é convidado a entrar, quando ele entra, ele causa uma mudança, seja no casamento, seja na vida nossa pessoal, seja na nossa vida profissional, seja naquilo que nós temos desejo. Jairo tinha um desejo, eu desejava muito, Senhor Jesus, a minha filha ser curada, eu desejo, ele clamou, ele pediu, e Deus, e próprio Cristo foi ensinando ele passo a passo a confiar na sua palavra,
de uma forma integral, incondicional. E ele confiou e viu o resultado da sua fé. Será que você também, querido, tem confiado? Ou você tem duvidado do poder de Deus? Fica de pé, por favor. Será que nós temos confiado? São princípios lindos que nós podemos aplicar para a nossa vida, querido. Onde Jesus chega, Ele tem o poder de mudar as circunstâncias. Onde Ele chega, aquilo que já está morto na tua vida, está sepultado na tua vida, Ele faz o quê? Ressuscitar. Até mesmo nós, se estivermos numa condição de mortos espiritualmente, Jesus sendo clamado, sendo invocado, Ele tem o poder de nos revigorar, de restaurar a nossa vida. E para isso, é necessário que você creia. Crê somente, essa é a palavra do nosso Cristo. Creia somente. Talvez você possa estar atravessando um grande desafio na sua vida. Um desafio que eu, como pastor, não posso te ajudar, não tem como eu resolver. Talvez ninguém na face da terra possa te ajudar. Mas existe um Deus que tem na sua mão as ferramentas necessárias para consertar você, para ajeitar e arrumar totalmente a sua vida. Ele tem esse poder. Você crê nele, querido? Então feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça em nome de Jesus. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, verdadeiramente na tua palavra. E assim como Jairo, meu Deus, que teve toda essa disposição de abandonar o orgulho, de abandonar a sua posição, uma posição de referência, Senhor, e de se entregar, de se humilhar, de prostrar com o rosto em terra diante dos pés do Senhor Jesus e invocá-lo para que ele fosse em sua casa. E nós podemos ver na sua palavra que Jesus foi e resolveu o problema. Há problemas aqui, Senhor, nessa noite, que também queremos te apresentar em suas mãos. Eu queria, meu irmão, minha irmã, que você falasse para ele agora, para Jesus. E nós cremos que ele está aqui. Queria que você falasse para ele qual é o seu problema. Fala aí em pensamento. Qual é o seu problema? Eu queria que você, no seu espírito, de forma espiritual, se prostrasse diante do Senhor. De uma forma que você viesse a reconhecer o seu senhorio, o seu poder. Que para ele não há porta fechada. Para ele não há grades, não há portões, não há ferrolhos de ferro, não há nada que possa detê-lo. E se você invocá-lo, querido, se você clamar a Ele, se você pedir, peça agora a Ele: Senhor, esse é o meu problema, é isso que eu estou precisando. É alguém que está enfermo na sua casa, na sua vida, fala com Ele: Senhor, esse é o meu problema. Vem comigo, Jesus, e entra também na minha casa. Entra na minha família, Senhor, e conserta toda a minha casa. Você tem essa mesma disposição de pedir, como Jairo pediu? Sabe o que é importante, amados? Feche seus olhos. É importante você pedir, sabe por quê? Porque Ele está aqui nessa noite. E é Ele que fala com você. É Ele que traz essas palavras ao seu coração. E eu vou orar. Eu vou colocar aí a nossa vida diante dEle. E queria que você exclusivamente pensasse somente esse teu pedido. E colocasse também diante do Senhor nessa hora. Ó Deus, nós, no nome de Jesus, nós te oramos agora, nós te clamamos, nós te pedimos. Ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus, agora sondar cada coração. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, sondar, meu Pai, cada um dos irmãos que estão aqui, esses que agora estão ouvindo em casa, Senhor, que o Senhor também possa tocar em seus corações, que o Senhor possa tocar na alma, Senhor, lá no íntimo do coração, que o Senhor possa, meu Deus, ajeitar e consertar toda a estrutura, toda a alma, Senhor, todo o espírito,
toda a vida, Senhor, em relação ao casamento, em relação aos filhos, em relação, meu Deus, à vida secular, Deus, seja qual for a área da nossa vida, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, e a Tua palavra, meu Deus, diz para nós, ó Pai, nos traz o desafio, para que a gente possa crer somente na palavra de Jesus, crer somente na palavra do nosso Deus, e o Senhor há de agir ao nosso respeito, Senhor. O Senhor há de operar ao nosso respeito, meu Deus, e nós temos a certeza absoluta disso, que o Senhor há de fazer, meu Deus, tudo aquilo que não está ao nosso alcance, tudo aquilo que não está na nossa mão, na força do nosso braço, a realizar, ó Deus. Por isso eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor possa tomar o teu povo em tuas mãos, envolvê-los com os teus braços, Senhor, e fazer com que nós, ó Pai, venhamos crer na tua palavra. Muito obrigado por essa noite, ó Deus. Nós queremos sair daqui com a tua bênção, ó Pai, e já estamos saindo com a tua palavra que nos alimenta a nossa alma. Que nós possamos, ó Pai, ter a mesma disposição que Jairo teve, de buscar a qualquer custo, meu Deus, de invocar o teu nome, seja qual for a consequência, Senhor, meu Deus, de uma forma incondicional. Nós assim cremos na tua palavra. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, bacharel em teologia e professor do Seminário Teológico do Oeste na área de aconselhamento bíblico. Telefone para contato 9415-8892, 9415-8892. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local: Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.